próprio promotor no banco dos réus. Bem mineiro de Itabirito, está com 62 anos e já ameaçou deixar sua profissão várias vezes. Polêmico, não recusa uma boa briga e é apaixonado pelo que faz. E o que ele faz muito bem. Ele já vira e mexe é chamado de chato, mas o seu talento ninguém questiona jamais. Adora formar novos profissionais e adora botar ordem no pedaço de velhos profissionais. Bicampeão mundial e bicampeão sul-americano de clubes, elevou o São Paulo a um status que poucos clubes alcançaram. Você já sabe, o Cara a Cara está começando com o técnico de futebol, Tele Santana. Em 1994 já passou para a história como o ano das eleições e da Copa do Mundo. Ô Tele, nessa acumulada Copa, futebol, quem é que vai levar a melhor? Quem vence a eleição, na sua opinião, e quem vence a Copa? Bom, na eleição a gente não sabe ainda quais são os candidatos. Parece que até agora se apresentou mesmo foi o Lula. Mas não temos certeza ainda de quem virá a ser candidato. Você tem certeza do seu candidato? Você tem preferências ou não? Eu, se fosse candidato, o Brito, eu votaria no Brito. Antônio Brito? É. Mas não é o partido, é a pessoa que você está dizendo. Eu não tenho partido. Eu voto no homem, aquele que merece uma oportunidade para dirigir um país. Mesmo às vezes errando, como eu errei. Eu votei 2 vezes no Collor e errei. Mas você votou as 2 vezes? As 2 vezes. Primeiro e segundo turno? Primeiro e segundo turno. Se não vai o Brito, você vota em quem, por exemplo? Se tiver Passarinho, eu voto. No Fernando Henrique, posso votar. Esse eu posso votar. E a Copa, quem vai levar? Eu tenho muita esperança no Brasil. Eu acho que o Brasil tem jogadores para fazer uma grande equipe e ganhar essa Copa, essa 4ª Copa do Mundo. O Brasil hoje tem bons jogadores no exterior, jogando no exterior, tem bons jogadores aqui no Brasil. Se fizermos um equilíbrio aí nessas, os que estão jogando no exterior com os que estão jogando aqui no Brasil, nós poderemos fazer uma grande seleção. Se não fizermos, quem leva? Olha, eu não tenho, assim, uma seleção que eu tivesse gostado nesses últimos tempos, não. Você acha que o futebol anda fraco no mundo? Eu estou todo fraco. Falam muito na Alemanha, eu ainda recentemente vi o Brasil jogando contra a Alemanha, achei que o Brasil merecia ganhar da Alemanha lá na Alemanha. Não gosto do futebol que eles jogam, um futebol muito mecanizado e sem inventivos, sem muita emoção. E isso não leva a nada. Eu acho que o Brasil tem muito mais possibilidade. Uma seleção que eu gostei de ver nas eliminatórias, mas que não tem tradição em Copa do Mundo, seria a Colômbia. E seus jogadores também gostam muito de se exibir. Às vezes, chegando lá e não jogando com seriedade, não vão fazer nada também. Então, por isso é que eu acredito mais na seleção brasileira. Ô, Tele, seu nome é Tele mesmo, né? É, Tele Santana. Eu pensei que fosse um apelido, também não sei de quê, de Telêmaco, por exemplo. Foi uma invenção. Meu pai inventou muitos nomes. Eu tinha 9 irmãos, um faleceu, mas o nome todos assim, todo terminado em E. Jorivé, Atiê, Tele, Goité, Hervé, Clodovê, Dalva, Alva, Lindalva e Marialva. Então, éramos 10. Então, e os sobrinhos e meus filhos, meu filho também chama, todos terminam em E. Seu filho como é que chama? René. E a sua filha? Você tem uma filha também? Mas a filha não seguiu, né? Sandra Maria. Sandra Maria? Mas é engraçado. Mas ele inventava mesmo os nomes. Inventou. E eu tenho outros na família também, Tirlé, Westerlé, Valdionê, Valdirê, Irê, Goité. Será essa paixão por esse som E aí? Porque meu pai inventou esses nomes. Qual é o nome do seu pai? Meu pai chamava-se João Veríssimo da Silva. E apelido Zico, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver com isso. Eu vou falar do seu pai daqui a pouco, porque eu vou falar da sua carreira de goleiro. Você não vai escapar desse assunto. Bom, vamos falar de Copa outra vez. Faltam poucos meses para a Copa. Nós estamos entrando na segunda fase de preparação. Na primeira fase de preparação, você foi um feroz crítico da nossa seleção. Eu quero saber se agora, nessa segunda fase, você acha que os erros já foram corrigidos. Olha, não é uma crítica dirigida ao Parreira, ao técnico Parreira, ou àqueles que dirigem a seleção. É que nós estávamos jogando errado, não transmitindo ao time a confiança necessária para enfrentar adversários mais fracos do que nós.
Quando se fala, por exemplo, se nós jogarmos no Equador, o empate é bom, você está diminuindo o nosso time. Nosso time é melhor e tem que chegar lá com confiança para ganhar. Empatar com a Bolívia não é bom resultado. Nós temos que incentivar o time a ganhar da Bolívia, do Equador, da Colômbia, seja de quem for. Ninguém joga para empatar, a verdade ninguém é. joga, mas se jogar para empatar, já está diminuindo o seu poderio. Você acha que é fraco. E quando nós temos mais equipe do que qualquer uma dessas aí. Então, isso foi a minha maior crítica, foi com relação a não chegar lá e impor. Nós queremos ganhar e vamos ganhar aqui, seja em qualquer lugar. E isso foi a minha maior crítica com relação à comissão técnica. Quer dizer, é a única coisa. Só. Mudando esse ponto de vista, essa filosofia, você acha que está tudo Claro, ok? eu não discuto, por exemplo, a convocação desse ou daquele jogador. Eu acho que o técnico tem todo o jeito de escolher o jogador que ele quer, que ele acha que vai se armar melhor para disputar uma eliminatória, uma Copa do Mundo, qualquer torneio, mas transmitir confiança a esse time. Mas você não quer falar, mas eu quero falar de escalação. Seleção com 5 atacantes, aqui ó, Edmundo, Romário, Bebeto, Miller e Denner. Essa é uma sugestão que deu o que falar do jornalista Matina Suzuki da Folha. O que você acha disso? Eu acho que são todos grandes jogadores, mas cada um tem uma função a ser desempenhada dentro de campo. Se você colocar 5 atacantes e na hora que o adversário tiver a bola e 5 atacantes não estiverem participando do jogo, você vai levar prejuízo. Porque a outra equipe estará jogando com 11 jogadores, enquanto a sua estará jogando com 5, 6 jogadores somente. Dependendo dos 5, se não combaterem, como devem combater os homens que retomam a posse de bola. E isso é que pode faltar nesses jogadores que são mais atacantes, que são jogadores que jogam mais ofensivamente e esquecem, às vezes, um pouco de jogar atrás. São todos 5 grandes atacantes. Agora, independente do talento, os jogadores têm também temperamento. E desses 6 que eu citei, por exemplo, 3 são conhecidos por serem explosivos. O Denner, o Romário e o Edmundo. É tudo pelo futebol ou você não escala gente indisciplinada? Não, indisciplinado é uma coisa, temperamental é outra. Mas o temperamental não acaba, cometendo uma indisciplina? Não, você pode controlar um temperamental conversando, explicando, mostrando que o temperamental pode até prejudicar também uma equipe, um jogador expulso de campo, que deu um pontapé, porque revidou, porque reclama com o juiz, esse pode ser expulso de campo e te deixar numa Copa do Mundo com 10 jogadores. Então, você pode até controlar esse jogador, mas o indisciplinado, aquele que comete as indisciplinas e não aceita, às vezes, um conselho ou uma ordem, esse não dá para ficar com ele. O que você diz, por exemplo, quando um está muito temperamental, beirando a indisciplina ou indisciplinado, você chega e fala o quê? Procura orientar e... Que jeito, Telê? Bom, como eu faço com esses jogadores? Eu cheguei agora no São Paulo, nós tivemos 4 jogadores expulsos no princípio do campeonato. E eu disse que eles não estão lá para ser expulsos, eles não podem ser expulsos. Eles estão prejudicando a si mesmo e aos companheiros. E cada jogo que nós ficamos com 10, o esforço dos 10 tem que ser bem maior do que estava sendo. Um time leva vantagem àquele que tem 11. E que ao entrar em campo, nós entramos, não é para catimbar, não é para dar pontapés, não é para reclamar de árbitro, nem brigar com os adversários. É para jogar futebol. E uma coincidência muito grande que aconteceu com o São Paulo. Desde que passou a jogar assim, passou a ganhar muitos títulos. Sem se preocupar na pontapé, sem se preocupar Quer dizer, na verdade você não chama atenção, você chama a responsabilidade. Mostrando que dá melhor resultado, procurando jogar sem ser indisciplinado. Entendi. Qual a sua escalação? Qual o seu time? Estou falando de seleção ainda. Vai fazer. Não faço. Não vou explicar por quê. Eu, quando era técnico da seleção, eu não gostaria que um técnico falasse, meu time é esse. Porque o técnico, aquele que é o homem da seleção, que a responsabilidade toda cai nas suas costas, ele é que tem que saber se aquele é melhor do que esse, do que eu escolheria para o meu sistema de jogo, se aquele que ele escolheu é melhor para o sistema de jogo dele. Então eu não discuto uma convocação até chegar ao final. Aí sim, aí nós vamos discutir. Depois se foi que bom, o time estiver lá, depois que jogou, se foi bem, se não foi bem. Me diz uma coisa só, essa seleção que está aí, é mais ou menos parecida com o que você faria? Eu acho que a maioria dos jogadores seria convocado. Seria escalado. Ok. Uma resposta meio mineira, tal, mas fala. Não, eu não tenho esse negócio de mineiro, não. Para isso eu não sou meio mineiro, não. Eu sou duro mesmo, quando tem que falar, eu falo mesmo. Agora, Telê, a Copa vai ser num país que não tem tradição em futebol, ou soccer, que eles chamam, né?
Você acha que isso pode prejudicar o espetáculo? Ou, quer dizer, a coisa pode ficar meio mecânica, sem a grande participação, por exemplo, das torcidas, ou não? Bom, é claro que o americano está dando pouca bola para o campeonato mundial. Tem muita gente que nem sabe que vai haver esse campeonato mundial de futebol lá. E já, né? Tá pertinho. E vai muita gente de fora, é claro. Tem muita gente lá dentro dos Estados Unidos que gosta de futebol e que vai assistir. Então vai ser um campeonato de torcidas interessadas, de italianos, de mexicanos, de brasileiros, de espanhóis, que tem muito nos Estados Unidos, e que vão participar ativamente de todo o campeonato, torcendo pelas suas equipes e procurando ver o melhor futebol. Isso é bom, talvez, para melhorar também o futebol nos Estados Unidos, que podem passar a gostar um pouco mais, como passou o Japão, mesmo não tendo uma Copa do Mundo, o Japão passou a gostar do futebol. Eles já jogam bom futebol? Já jogam bom futebol. E até 2002, quando eles vão fazer a Copa lá, talvez o Japão esteja entre os primeiros para disputar o título. Já esteja fazendo os microchips, o que eles fizeram, né? Tudo. Se preparando e vão jogar direito. Eu sempre achei que os japoneses tinham um ritmo diferente, eles são mais rápidos, pelo menos jogando tênis, eles são mais rapidinhos. O futebol deles é assim mesa, também? Tudo também, são rápidos, eles têm jogadores com boa técnica, alguns vêm fazer estágio aqui conosco e com boas qualidades técnicas. Eu acho que eles vão sair bem no futebol. Bom, então, em resumo, o que você disse é que você acha que a Copa vai dar certo nos Estados Unidos, apesar de não ter essa tradição de futebol? Acho que vai dar certo. Acho que vai ser muito bom para os Estados Unidos também, que vai passar a gostar um pouco mais de futebol. O futebol para os Estados Unidos é ainda um esporte que não traz muitas emoções, porque eles não admitem, por exemplo, que um jogo termine 0-0 e estão com toda a razão. Porque é duro você ir em um campo, chega lá, 0-0, terminou. Então um time se defendeu, o outro atacou, não conseguiu fazer gol, terminou 0-0. Então agora na Copa, a Copa com 3 pontos, o vencedor ganha 3 pontos, o empate só dá 1 ponto para cada um vai tentar ganhar o jogo. Se superar para ganhar, lutar para ganhar em vez de empatar. No próximo bloco, Tele vira bicho, as polêmicas de Tele. Até já. O técnico do São Paulo, Tele Santana, tem colecionado troféus e brigas. Eu já sei que, como bom mineiro, ele vai dizer que não é ele que briga, que brigam com eles, mas as brigas saem. Eu quero saber a que você atribui isso, Tele. Vai enumerando aí as brigas, deixa eu ver quais são elas. Não, Luxemburgo. Não, Luxemburgo não teve briga, não. Teve um juiz que nos prejudicou lá na Espanha. Eu, por conta com o juiz, saí em direção, ele saiu por lá e ele disse que tentou me cumprimentar. Eu não vi. Ele saiu longe de mim e eu não vi. Então, disse que eu recusei o cumprimento dele, não foi verdade. Eu não vi, eu saí na direção do juiz, porque os jogadores também já vinham xingando o árbitro e eu fui na direção deles. Foi isso que aconteceu. E ficou tudo esclarecido, inclusive fui conversar com ele ainda nessa semana, fui lá falar com ele, no hotel que ele estava, e acabou tudo, felizmente. Nós mantivemos até uma amizade que fizemos lá na Arábia, que ele também esteve na Arábia trabalhando lá. Então, tudo normal. Achei que você está explicando demais para não ter tido nada. As outras. Não, vira e mexe, tem uma briga com o jogador. Você chegou aqui brigando hoje, Tele. Ah, mas com razão. Agora, eu quero as coisas direitas. E sou amigo de quem é meu amigo. E quem não é, não merece a minha amizade. O que eu disse para o repórter aqui da Bandeirantes foi que facilidades jamais agora. Porque eu fui facilitar para ele dentro de uma notícia. Isso é ser vingativo. Não, mas ele não merece. É quem não merece. Então o outro veio aqui, perguntou se podia fazer, eu disse, posso fazer para você. Para ele eu não faço. Mas o que fez o repórter que te irritou tanto? É que eu não dou entrevista no dia de jogo, e ele sabe muito bem. E como nós jogamos contra o Guarani, eu levei para jogar uma equipe mista para jogar contra o Guarani, porque nós tínhamos um compromisso logo a seguir. E eu então levei um time misto para jogar. E ele quis me entrevistar antes do jogo. E eu disse que não dava entrevista, andando dentro do campo, ele atrás de mim. E ele viu que eu não falava, ele desligou o microfone para lá. Então, por favor, diga aqui em off por que você fez isso. Eu expliquei como amigo, com amizade. Ele não é meu amigo, mas poderia ser, né? E eu então disse claramente por que ele tinha feito. E ele voltou, então, com o microfone e começou a falar mal de mim.
Então, de mim, do que eu tinha feito, e eu até conversando com o Luciano, eu disse, eles acharam ruim porque eu coloquei uma equipe reserva para jogar. E eles acharam que era uma falta de consideração com o torcedor, com a imprensa, com todo mundo. E eu perguntei ao Luciano, Luciano, por que você não transmite todos os jogos? Você é o titular. Agora, vocês podem botar a equipe, a segunda, a terceira equipe para fazer um jogo, e nós não podemos fazer o que nós queremos fazer. Então, essa bronca foi por causa disso. Então, para esses que não merecem, não tem mais facilidade. Mas você admite que você tem um temperamento forte. Claro que tem, mas eu quero as coisas direitas. Você sempre foi assim, meio briguento? Meio briguento. E quero as coisas direitas, corretas. É isso que eu quero. Eu não vou brigar com ele se ele disser que eu sou mau técnico, que eu escalei mal. Eu não vou brigar com ele. Eu brigaria. Não, mas é uma opinião dele, é uma opinião que eu vou respeitar. Agora, ele não tem direito de ser desleal comigo. Eu fui leal com ele. Ele não foi leal comigo. Bons e maus juízes, você já sabe que eu vou perguntar, por que eu vou perguntar isso. Mas primeiro eu gostaria que você respondesse dessa forma. Como é que se faz a distinção entre um bom e um mau juiz? Por exemplo, eu estou vendo um futebol na minha casa e às vezes eu percebo que houve mesmo uma falta, alguma coisa, mas que não deu para o juiz marcar, que a televisão viu, mas o juiz não. Quais os critérios que você utiliza para classificar esse é um bom juiz, esse é um mau juiz? E no Brasil nós temos piores ou melhores juízes? Tem os juízes bem intencionados e os mal intencionados. Isso tem. Então, o juiz, eu digo sempre, ele tem até o direito de errar. Ele não tem o direito de tentar ajudar um time ou ser mal intencionado. Então, comigo mesmo já aconteceu aqui, porque eles não gostam de mim, eles prejudicam o São Paulo porque não gostam de mim. E eles não podem entrar em campo assim, eles não podem estar pensando nisso. Cada jogo é um jogo e ele tem que ir lá. Eles me botavam para fora porque eu levantava no banco. E o dia que eu quis sair por minha livre, espontânea vontade, eles queriam me obrigar a ficar. Então eu perguntei, bom, o dia que eu quero ficar, vocês querem me tirar. O dia que eu quero sair, vocês querem que eu fique. Então, me botaram no tribunal por causa disso. Foi por isso o processo lá com a Federação Paulista de Futebol? Um deles foi. Eu quis sair do campo e eles me intimidaram, me registraram lá na súmula que eu saí de campo. Eu faço o que eu quero, é o direito de ir e vir, de fazer o que eu quero. Eu não xinguei o árbitro, eu não o agredi, eu não fiz nada. Eu simplesmente não gostei do que ele fez, levantei e fui embora para o vestiário, só isso. Eles não podem fazer nada contra mim, e eles quiseram fazer. Esse último processo que você teve foi porque você teria instigado a torcida contra o juiz, é isso? Não, eu não instiguei. Eu falei que o Brasil estava precisando de fazer como fizeram com o Collor. Pintar a cara e sair na rua o povo, porque do jeito que estava não podia. E agora estão surgindo aí as coisas erradas do futebol e que precisa realmente de esclarecer tudo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas as federações, talvez em todos os clubes, precisa Isso é a CPI que você está pedindo. É claro, tem que ter. E quem não tem, e quem não deve, não teme. Você acha que essa CPI descobriria o quê? Ou revelaria o quê? Muita coisa. Por exemplo? Pode ser dinheiro que desviado, ou como aconteceu no Rio agora, manipulação de resultados. Então eu trabalho o ano todo dia estou lá trabalhando. Chega na hora, não vai depender do meu trabalho, do trabalho dos jogadores, é manipular os resultados. Isso não pode acontecer. Você acha que isso acontece com muita frequência atualmente? Pode acontecer, como agora estavam fazendo no Rio de Janeiro. Mas isso foi uma pontinha do tapete que levantaram. E tivemos 2 ou 3 atos, homens, que chegaram lá e relataram tudo, ou delataram tudo. Então, isso é que nós precisamos, de homens sérios dentro do futebol. Não viver do futebol, é viver para o futebol. Os nossos juízes, no geral, são bons ou a maioria está nessa história? Não, os nossos juízes são bons. Se eles quiserem interpretar as regras, todos eles conhecem as regras. Mas essa má intenção é que eu não aceito. Eu disse uma vez e repito aqui outra vez. Quando o juiz está apitando um jogo que eu estou assistindo, eu já sei para que lado ele está pendendo com 15 minutos de jogo. Se ele quer ajudar uma equipe. Como é que você sabe isso? Porque são coisas, detalhes que só a gente sabe. Por exemplo, há uma barreira. Ele deixa o time adversário fazer a barreira perto da bola. Do outro lado, ele aumenta a barreira, ele bota longe. Há um lateral, por qualquer motivo, ele reverte o lateral. Então, são pequenas coisinhas que só eu, por exemplo, sou muito observador. Eu não vou lá no campo só para ver os jogadores correndo, lutando. Eu estou vendo também o árbitro. Tem um árbitro que não corre, que fica dentro de campo, apita de longe. Então, tudo isso são maus árbitros, mas poucos que trabalham no departamento de árbitro, ou diretores de departamento, veem isso. Deixa eu fazer uma pergunta de leiga mesmo. Você não acha
acha que essa altura do campeonato, quer dizer, você está falando do juiz que não acompanha, complicado, né? Acompanhar aquele time inteiro, ou dois times inteiros. Você não acha que essa altura da tecnologia e tudo, a televisão, botar juízes ou um corpo de juízes na frente da televisão, vendo em detalhes o jogo, não podia ser uma solução de arbitragem ou não? Poderia, mas eu vou só te dar um assunto, uma das brigas também com a federação. Eu querendo melhorar, porque ali onde eu fico, ou onde os técnicos ficam, não se vê praticamente nada. Você vê as pernas dos jogadores, tem dificuldades de ver um lance, se foi impedimento, se não foi impedimento. E eu pedi ao São Paulo para colocar uma televisão na minha frente. A federação foi lá e tirou. Não pode ficar. E eu fiz também pedindo, olha bem que eu fiz, pedindo para colocar lá no outro também o local para botar uma televisão. Aquele técnico que quisesse levar também uma televisão e colocar lá, também poderia colocar. Não permitiram, porque eu botava a televisão para me ver melhor os lances. E você acha que não permitem por quê? Porque diz que não pode, que é proibido, não sei o quê. Mas tudo que nós procuramos fazer era proibido. Exame antidoping não podia fazer. O Zé que foi jogar de calça comprida não podia jogar. Então você quer que eu fique aceitando tudo isso sem brigar? Não, eu brigo sim. E infelizmente os diretores do São Paulo não brigaram. Eu, por exemplo, com o exame antidoping, eu briguei com todo mundo, o presidente da federação, eu perguntei, eu quero que você me dê um motivo para não fazer o exame antidoping. Um só. Que o São Paulo pagava, né? E ele podia dizer, não, a federação não paga. Mas o São Paulo pagava o exame antidoping. Então eu perguntei, então me dê um único motivo para dizer, não pode fazer o exame antidoping. Não tem, mas não tem, ora, não tem nenhum motivo para não fazer o exame. E por falar, continuando aí nessa briga da federação para a CBF, o Pelé e o presidente Ricardo Teixeira se estranharam, se processaram. Quem tinha razão? Não, eu não vou dizer quem tem razão, porque eu não sou juiz, mas basta o Ricardo Teixeira provar que não fez aquilo que o Pelé está acusando. Que o Pelé foi fazer um contrato com a CBF e pediram que colocasse $1 milhão lá numa conta na Suíça. Então é só eles provarem que não teve isso. Então aí é que vai saber quem tem culpa e quem não tem. O Pelé quis patrocinar aí a CBF e não aceitaram. E aceitaram uma outra firma. E não se sabe se a outra firma colocou esse $1 milhão na Suíça na conta de alguém. Então é isso que o Pelé está acusando e disse que tem provas. E basta ele provar que não tem. É só isso. Eu estou dizendo, a minha vida, se eles disserem amanhã, o Pelé roubou de São Paulo, eu abro minha conta. Eu não tenho nada a temer. A minha vida é um livro aberto. Todo mundo pode saber. Por que eles escondem? É porque alguma coisa tem. Não precisa esconder. Opa, falou que roubou, está aqui. Vem aqui se roubei, se eu botei dinheiro na minha conta. Ele, o presidente da federação, do Rio, de São Paulo, de todo mundo, basta fazer isso. Mas eles não fazem, então eles se escondem porque tem alguma coisa. Tele, para encerrar esse bloco, eu quero fazer uma perguntinha para você. Quem é o melhor time? São Paulo ou Palmeiras? Hoje eu considero o Palmeiras em melhor situação, com um elenco melhor, com um time mais bem montado, comprou quem quis comprar, fez uma grande equipe e está jogando um bom futebol. Eu diria que com a saída de alguns jogadores nossos, nosso time caiu um pouco. Saída de quem, por exemplo? Saiu o Raiz, saiu o Ronaldo, saiu o Pintado, esses jogadores todos foram campeões do mundo. Estamos jogando sem o Miller, que está sem contrato. Então nós tivemos a saída de alguns jogadores e a saída fez com que o time caísse um pouco. Você tem, quer dizer, o São Paulo é conhecido, ou você implantou isso no São Paulo, pelo hábito de formar profissionais. E o Palmeiras me parece estar entrando com um novo estilo. É pagar para trazer um jogador. Você acha que é isso, então, que deveria vigorar agora? Essa é a solução para o futebol? Não, é uma solução. O Palmeiras passou muito tempo sem ganhar títulos. E isso foi uma necessidade. Contratar jogadores, teve a facilidade de uma firma a patrocinar o Palmeiras, porque também o Palmeiras não teria condições de fazer esse time se não fosse a empresa. Então fez uma equipe forte, comprou jogadores e os jogadores que também não pertencem ao Palmeiras, pertencem à empresa, mas de qualquer maneira defende o Palmeiras hoje. Então a solução, na minha opinião, é fazer jogadores. Eu gosto muito mais de fazer o jogador dentro de casa. É um jogador que até algum tempo ele passa sem vícios. Depois ele os adquire de querer ganhar muito mais do que às vezes merece, ou que pode ganhar, ou que o clube pode pagar. Mas até um certo ponto você consegue levar uma equipe bem feita. Nós já tivemos saída de muitos jogadores que foram vendidos e recolocamos muitos jogadores que apareceram nas equipes de base. Agora, o Palmeiras vai passar pelo mesmo problema que São Paulo ano passado, não é isso?
excesso de jogos? Vai jogar aí a Libertadores e tem que jogar quarta, sexta, domingo, vai ter que jogar Isso assim não também. tem solução? A solução teríamos sim, se diminuíssemos no nosso calendário o campeonato, por exemplo, paulista. Aí nós diminuiríamos o número de jogos, mas o Campeonato Paulista tem muitas equipes do interior, principalmente, e depois nós temos também as outras competições, vem depois o Campeonato Brasileiro. Aí chegar ao ponto de nós fazemos 97 jogos o ano passado, que é demais. Enquanto uma equipe na Europa não faz 60, nós fizemos 97. Tele, eu acho que se o seu pessoal, a hora que você voltar hoje pro centro técnico, quando virem você no ar dizendo o Palmeiras é melhor time que o meu, não vai gostar. Em todo caso, é problema seu. Não, isso é uma coisa que pode ser comprovada pelos resultados que está obtendo o Palmeiras e que está obtendo o São Paulo. O elenco deles, por exemplo, é um elenco de 2 ótimos jogadores em cada posição. Se eles quiserem disputar o campeonato com o time reserva deles, eles têm um time bom para disputar o campeonato. No próximo bloco, mais futebol por Tele. Até já. Tele é como um pai para mim. Essa foi uma declaração do Raí aqui no programa, pouco antes dele embarcar para a França. O Tele, o Raí, saiu daqui como um deus do futebol. Aí chegou lá no Saint-Germain, as coisas não deram certo como se previa. Você acha que ele está sentindo falta de pai, é isso ou não? Eu acho que o Raí foi considerado por mim, durante 2 anos seguidos aqui, na minha opinião, o melhor jogador que tínhamos no Brasil. O Raí, ele se sente muito mais confiante jogando aqui no São Paulo, ao lado dos seus companheiros, que o respeitam muito, e ele sente um pouquinho a falta de uma proteção, talvez. O Raí é um pouco introvertido, e ele sente essa falta dessa proteção. De pai? Talvez. Que ele é bom, que ele é o capitão do time, que ele é que orienta os jogadores dentro de campo. A função dele não é simplesmente só jogar futebol, e eu cheguei até a dizer isso, que agora o Raí talvez fizesse mais falta aqui fora do campo que dentro do campo. Nós podíamos até encontrar um substituto para o Raí, mas fora do campo talvez nós não encontrássemos esse substituto, porque ele é muito amigo dos companheiros, todos respeitam muito. Está dizendo que ele está sentindo falta de paparico, é isso? Eu não diria paparico, ele é um pouco introvertido e ele conosco aqui ele se sentia muito útil e talvez lá ele seja mais um, não seja aquele homem útil, necessário mostrar ali aos companheiros a vontade de vencer, o interesse pelo jogo, pelo título. Acho que é problema da dificuldade de idioma também, né? Tudo isso. Agora, como é que fica a situação de um cara desse? Quer dizer, ele vai para lá, o passe valeu uma fortuna, ele tem exigências a serem cumpridas ou não? Não. Fica lá, podem encostá-lo, é ruim, né? Podem encostá-lo, mas não é bom para ele, mas nada podem fazer. O contrato tem que ser cumprido, ele acertando ou não acertando. Eu até pensei, agora recentemente, de que ele estava para voltar. Ele não quer voltar, ele quer mostrar que ele realmente tem qualidade e condições para jogar lá na Europa. Mas eu achava que antes da Copa do Mundo seria muito bom que ele voltasse aqui e jogasse essa temporada que estamos realizando agora pelo São Paulo. E ele ia melhorar e estaria na Copa do Mundo em melhores condições. Mas ele achou que não devia voltar. É aquela coisa de ponto de honra. De honra, talvez. E querendo mostrar que tem qualidade. Ô, Tele, eu falei de um que fala que você é pai dele. Por outro lado, o Renato Gaúcho já andou declarando que não gosta de você e não quer que você goste dele. Você não gosta mesmo dele? E de onde saiu esse desamor enorme? Não, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a você o seguinte. Você olha quantos jogadores não gostam de mim e olha quantos gostam. Mesmo eu sendo ranzinza, chato, exigente. E você Você acha que você é tudo isso? Sou, mas para o benefício de todos. Eu, quando cheguei no São Paulo, ele estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista. Hoje, ver o que esses jogadores ganharam, o quanto eles valorizaram, quantos foram vendidos. Então vejam quantos jogadores gostam de mim, por eu ser chato, mas eu estou procurando fazer o bem para eles e para o clube também e para mim. O Renato Gaúcho disse que você perdeu para a gente 2 Copas. Eu não perdi, eu não perco nada sozinho, nem ganho nada sozinho. Aconteceu que nós perdemos uma Copa do Mundo com um time que ele não podia nem calçar a chuteira dos outros lá. Daqueles jogadores que estavam lá, ele não podia nem calçar a chuteira deles. O Renato Gaúcho? Não podia nem calçar a chuteira daqueles jogadores que foram em 82, por exemplo, ele não podia nem calçar a chuteira deles. Então, o Renato, quando ele voltou da Itália, eu permiti a volta dele. Que eu era técnico do Flamengo, eles vieram me consultar. Eu disse, por minha causa não tem problema, pode trazer.
Só que eu quero ter uma conversa com ele antes dele assinar o contrato. Aí tive uma conversa com ele. Olha, não tenho nada contra você. Você cansou de dar entrevistas contra mim. Não leve em consideração isso. Não vou te perseguir. Não haverá nada se você cumprir as determinações que os outros vão cumprir. Então você está voltando porque eu quero. Se eu dissesse não, eles não te contratariam. Então eu dei o sim para que você voltasse. Então é isso que eu quero. Se amanhã eu tiver qualquer problema e precisar substituí-lo, não pense que é uma vingança, que eu estou querendo acabar com a sua carreira. Não, é porque há uma necessidade. Não há mais nada do que isso. Eu só quero que você cumpra e que seja respeitador como eu vou te respeitar. Respeite, tudo bem. E começamos a ter problemas e eu saí do Flamengo por causa dele, porque o pessoal do Flamengo preferiu o Renato a mim. Então, já fui chamado, depois de sair do Flamengo, 4 vezes para voltar ao Flamengo. E eu disse a eles, talvez eu estivesse aqui até hoje se vocês quisessem tomar a medida certa, que seria afastar o Renato, porque ele é que cometeu as indisciplinas, não fui eu. Poxa, é uma inimizade daquelas boas mesmo. Tanto não é inimizade que eu consenti que ele voltasse. Não, eu sei, mas depois virou. Não, mas claro, você quer o quê? Um homem que fala isso de mim? Você não vê ninguém falar isso de mim. Ninguém fala isso de mim. Nenhum jogador fala isso. Tele, deixa eu falar outra coisa. Outro jogador, já que nós estamos falando de jogadores e de dificuldades ou não. O Júnior Baiano, hein? Dá pra controlar? Eu, de coisas que vi ele fazendo no meio do futebol enquanto estava no Rio de Janeiro, é uma loucura. Foi a primeira coisa que eu disse a ele quando cheguei aqui no São Paulo. Que o que ele fez, ele não vai fazer. Porque se ele fizer, ele não joga aqui mais. Não vai dar soco em ninguém, não vai usar de violência para conter os adversários, não vai brigar com ninguém, não vai reclamar com o juiz. Se ele fizer, ele sai do time. Não importa que se ele tenha custado muito ou pouco, ele sai do time como qualquer um outro jogador que não cumprir as determinações. E ele está cumprindo. Ele está cumprindo. Então, ele joga um bom futebol? Bom futebol. É um bom jogador. É jogador se preocupando em jogar futebol, é jogador para jogar em seleção brasileira. Poxa. Você já declarou que o melhor time que você já viu jogar foi o da Holanda, o Carrossel do Cruyff, em 74. Eles nunca levaram o título. Que futebol é esse, afinal, que faz bonito, mas chega lá e não leva o título? E aconteceu com você também. É muito diferente o jogar bonito, é jogar certo, é um time bom dentro de campo. Você vê uma equipe boa, você pode ter uma ótima cozinheira que cozinha muito bem, um dia ela vai queimar seu feijão, pode acontecer. Né? Pode acontecer isso, ela é ótima cozinheira, mas um dia o feijão queimou. Então pode acontecer. Aquilo é um dia, que não deu certo. O Brasil em 50 foi a mesma coisa, era para ganhar o Campeonato do Mundo, não ganhou. A Hungria em 54 foi uma grande equipe. A Holanda 74, 78, mais 74, não ganhou. O Brasil 82 também. Então isso pode acontecer no futebol. O futebol você não entra em campo já determinado, vai ganhar esse. Não é assim. Às vezes um montinho de terra tira um título de time, uma falha de um goleiro, uma falha de um jogador, um erro do árbitro pode acontecer. O que mais tira um título de um time? Agrandamento? Não, o time que falam que o Brasil estava em sapato alto em 82, não houve nada disso. Eu convivi com esses jogadores durante muito tempo. A equipe tinha consciência da sua força, mas não diminuía ninguém. Jogava com todo mundo como se estivesse jogando com o melhor adversário do mundo. Mas aquele dia deu tudo errado. Em falhas Você é supersticioso ou não? Não. Falhas que nós cometíamos, eles faziam gol. Falhas que eles cometiam, nós não fazíamos. Então, nós levamos o primeiro gol, empatamos, levamos o segundo, empatamos, levamos o terceiro e tivemos a ponta de empatar no último minuto. Tivemos a ponta de empatar. Mas isso é o futebol. E ele é bom por isso, porque não tem... Já antes, um vencedor, esse vai ganhar, não tem isso. E aí, você está explicando também o carrossel do Cruyff, né? Do Cruyff, 74 e 78. Joga direito, mas muito bom time. A cozinheira queimou o feijão aquele dia. Foi isso? Tá certo. Ô, Tele, é verdade que você foi um goleiro frangueiro pra diabo? Não é. Você já disse que não, mas eu li que sim, li numa matéria do Estadão 2 anos atrás, que você foi mais um horrível goleiro e que depois te puseram como ponta direita e aí você deu um belo jogador. Eu já tinha uma deficiência na mão que não podia ser goleiro. Você não tem um dedo e tem o dedo, o polegar também prejudicado. O que foi isso? Isso foi foguete. Eu tinha 6 anos de idade na minha bela cidade de Itabirito. Um foguete estourou na minha mão e eu perdi o dedo e uma parte do outro. Então já tinha dificuldade para jogar no gol. Mas a minha intenção de jogar no gol é que meu pai foi goleiro no América Mineiro, chegou a jogar até na seleção mineira. E eu, então,
quando eu vinha crescendo, eu achava que eu podia ser um fazer uma goleiro coisa igual o com o pai. pai. Então, com 7, 8, 10, até 10 anos, eu tentei jogar no gol. Mas vi que tinha mais qualidade para jogar no ataque do que no gol e passei depois a jogar no ataque. Só quando menina que eu comecei jogando no gol. Frangueiro, então, você sempre meteu. Claro, não jogava bem. Bom, dessa experiência você tira o quê? Que todo mundo merece uma segunda oportunidade ou não é bem assim? Pode ter uma segunda oportunidade. Eu mesmo tive uma segunda oportunidade. O primeiro clube que eu fui no Rio fazer teste foi no Vasco e não fiquei. 6 meses depois voltei no Fluminense e fiquei no Fluminense, onde eu joguei durante 12 anos. Então essa foi uma segunda oportunidade que eu tive e agarrei com unhas e dentes. O futebol dos anos 50 era muito diferente do de hoje? É um futebol que eu acreditava mais técnico. Hoje é mais vigor físico, se corre mais no campo, o campo diminuiu por causa disso, os jogadores correm mais, mas tecnicamente eu acho que os jogadores da década de 50 eram melhores do que os de hoje. Qual o maior jogador de futebol de todos os tempos do Brasil e do mundo? Não, isso não tem que discutir. Pelé. É Pelé mesmo? Sempre foi. Existe uma... Hoje em dia, especialmente, se fala muito, é porque não lembro o Garrincha foi maravilhoso. Muita gente diz que Garrincha foi melhor que Pelé, etc e tal. Maradona, por exemplo, é igual a Pelé? Chegou lá ou não? Não é. Pelé foi inigualável. Feliz daquele que viu que não vai ver mais um jogador como Pelé, não vai ver mais. O Garrincha foi um grande jogador, eu considerei entre os melhores do Brasil, sendo que o Pelé era perfeito. Chutava, cabeceava, chutava com a esquerda, com a direita, dominava, armava, finalizava, jogava em qualquer posição, então esse foi o perfeito. Quer dizer, foi um fenômeno Fenômeno. Não vamos ver mais jogadores igual Não, Pelé. eu tenho a impressão que deve haver um prazo, sei lá, de 100 anos, vai aparecer alguma coisa. Eu não acredito que veja um jogador como o Pelé. Eu vi jogando muitas vezes, eu joguei contra o Pelé muitas vezes, inclusive o primeiro gol que chamaram gol de placa, eu estava jogando contra ele no Maracanã, que ele pegou uma bola lá perto da área dele, levou lá dentro do nosso gol e fez o gol. Foi o primeiro gol que chamaram gol de placa, que realmente tem uma placa no Maracanã. Então, eu joguei e vi muitas vezes o Pelé jogar. Quando o Santos jogava, o Pelé ia jogar, eu ia, mesmo como jogador, eu ia ver o jogo porque via espetáculo. E o Maradona, você não falou nada? O Maradona é também um grande jogador, mas nenhum deles chegou ao Pelé, nenhum jogador. No próximo bloco, o Tele fica muito pessoal. Até já. Dizem que a dona Ivonete, mulher do Tele Santana há 40 anos, só tem um grande rival, o futebol. Dizem mais. Dizem que o Tele é um padre, tanto que quando ele fica em São Paulo, ele mora num claustro, que é no centro técnico do seu time. Agora, dizem também, Tele, que você só mora lá para ficar infernizando a vida dos coitadinhos, dos jogadores. Você fica lá de olho. Você fica lá de olho dia e noite para ver quem chegou atrasado, quem não chegou. É verdade? Não, não é verdade. Que você teria dinheiro para comprar uma mansão, se quisesse, em São Paulo. Eu teria condições até de ir para um hotel, um apartamento que o São Paulo pagaria para mim. Mas não é bem isso, não. Eu, quando cheguei no São Paulo não tinha dinheiro nem para pagar hotel para mim, em 1990. Não tinha nem hotel. Então me pediram para ficar pelo menos um mês na concentração, até regularizar tudo, tinha trocado a diretoria, e eu fiquei lá. Mas eu fiquei e gostei, porque eu já estou no local de trabalho, eu não infernizo a vida de ninguém lá. Agora... Não é isso que dizem, não. Não, é verdade, não infernizo. Eu botei horário, que não tinha. Eu chegava, saía a hora que ia, a casa da mãe Joana. Entra, sai a hora que quer. E deixou de ser assim. Então o jogador tem até as 12 horas para entrar, até a meia-noite. E que eu acho já muito para um atleta que tem que dormir... E acorda que horas? Tem que dormir até 7h30, 8 horas, porque tem que treinar. Então ele tem que dormir, chegar até meia-noite, e se não chegar nesse horário, não entra na concentração, mais nada do que isso. Lá eu não falo uma palavra com o jogador. E o que eles fazem das suas folgas, você também não se importa? Não, a folga é folga. Mas se quiser beber, tomar uma porranca, tudo bem? Não, beber demasia não. Tudo que é demais é ruim. Ele mesmo, às vezes, quando nós viajamos, quando estamos concentrados, depois de um jogo, toma cerveja. Você é o técnico a favor da concentração, então? Então, um dia que concentra. Eu concentrava, quando eu jogava, era quinta, quarta para jogar domingo. Hoje se concentra no sábado à noite, os casados principalmente, concentra às 10 horas da noite para jogar no domingo. Isso é uma moleza. Sexo antes de jogo, você é contra ou a favor? Eu, por experiência própria, eu acho que prejudica. Por quê? A pessoa fica cansada? Frágil, cansada. Eu até já falei sobre isso, e é bom que diga também,
porque fazem pesquisas, por exemplo, na América do Norte, pegam um nadador e diz, olha, você vai fazer sexo e vai nadar 100 metros, 200 metros, sei lá quanto. E o cara vai lá, o americano faz o sexo normal, tudo bem. O brasileiro não faz o sexo normal, ele tem outras coisas para fazer. Pelé? Claro, meu Que filho. coisa mais... Coisa de machão? Primeiro... Você está dizendo que o brasileiro é mais... É mais homem, sim, para fazer sexo. O brasileiro ele tem que fazer um aquecimento, ele tem que preparar para depois fazer o sexo. O americano, se mandar, ele vai lá, faz o sexo, acabou, e vai... Então, isso desgasta, realmente desgasta. É um desgaste. Eu não acredito que eu ouvi isso aqui no meu Mas programa. é verdade. O brasileiro é bom de bola em vários sentidos. Também. Homossexualismo e drogas. Hoje em dia não dá mais para não falar sobre esse assunto quando se fala de futebol ou de qualquer esporte. O que eu queria saber de você é se esses são assuntos relacionados ao esporte desde muito tempo, só que eram menos divulgados, ou é uma coisa nova? Eu confesso a você, é uma coisa que muita gente pode até duvidar. Eu nunca vi maconha, nunca vi cocaína, não sei o que é. Dizem às vezes, tá fumando maconha por aí, eu não sei o que é, não sinto cheiro de maconha, não sei o que é. Então, eu não posso dizer que já vi alguém fumando ou usando drogas para jogar ou mesmo para satisfazer. Eu nunca vi. Não tem nenhum amigo, pelo menos que eu conheço, que use. Mas brigou pelo antidoping. E claro, uma das razões é essa aí, que eu brigo por causa da droga também. Então eu acho que não tem lugar no esporte, nem para droga, nem para o homossexual, não tem lugar. Mas existe. Eu nunca vi. Eu confesso que eu nunca vi, nem a droga e nem o homossexual. Porque isso é muito fácil de você ver num elenco, um jogador desmunhecar, você vê com facilidade. E eu nunca vi isso. Não necessariamente, Teli. Existem homossexuais que não desmunhecam. Então você sabe mais do que eu. Mas você, isso é um assunto que te incomoda ou você acha que é natural Não, que acho que isso? incomoda. Não, incomoda na minha profissão. O cara faz o que ele quer da vida dele. Você acha que atrapalha, que pode perturbar a eficiência do jogador, do time? De que forma? De que forma? Lá nós temos uma viagem, tem que colocar 2 jogadores juntos, você não sabe o que vai fazer lá os jogadores lá dentro. E você diz que eu sou, por exemplo, para policiar, eu nunca entrei no quarto de um jogador. Com medo do que vai ver? Não, porque eu respeito, até quando ele me provar ao contrário. Aí sim, aí é que eu passo a perder a confiança. Mas, fora isso, eu confio no jogador, eu acredito nele. Quer dizer, o que você está me dizendo também é que você não tem nada contra o homossexualismo. Não tenho. Só que o homossexualismo, ou seja, a prática de sexo ali na hora pode atrapalhar. Não dá no futebol. Não tem lugar para drogado, nem para o homossexual, não tem lugar para ele. No futebol não tem. Mesmo ele jogando bem? Não, mesmo jogando bem, não tem lugar. Preconceito, hein? Pode ser, mas não tem lugar para ele lá. Agora, ele só vai atrapalhar. Ele pode até jogar bem, vai atrapalhar o outro. Quando Madonna e Michael Jackson passaram pelo Brasil, tiveram um feroz adversário de nome Tele Santana, por incrível que pareça. Você não queria que São Paulo cedesse o campo, eles cederam. E aí eu fico pensando aqui se você é contra a música e missa também ou não. Não. Eu vou explicar bem o que é. É que quando acabam esses shows e nós vamos jogar, o campo está péssimo. E eu não admito um campo de futebol em precárias condições para se jogar. Então o que eu digo é o seguinte, nós não vamos para a igreja para jogar futebol. Lá é para rezar missa. Eu sou católico, lá é para rezar missa. Nós não vamos no teatro municipal para jogar futebol. Lá é lugar dos artistas, dos cantores, lá. É lugar deles é lá. Agora, o campo de futebol, para estragar o gramado, não pode. Agora, eu também, não é que eu determine, não, porque o São Paulo tem seu presidente, a sua diretoria, e eles fazem o que acham melhor. Agora, aguente, se tiver ruim, eu vou falar do presidente. Prejudica mesmo. Claro, o campo ruim vai prejudicar. Eu acho que você já disse até uma coisa radical, você disse assim que em campo de futebol não se pode entrar nem de sapato, que estraga, é verdade? Não, eles que pensam isso, que às vezes entram no campo, às vezes para me cumprimentar, olha, você está entrando, não tem problema de entrar no campo. O que não pode fazer é o que não é do futebol. Botar lá um altar no meio do campo, levar o crente para lá para o campo para fazer. Não, lá não é lugar disso. Então, os clubes fazem para ganhar dinheiro, mas prejudicam. O São Paulo teve uma vez que cedeu
parece que foi para os Menudos, e acabou com o campo. Gastou muito mais para recuperar o campo do que ganhou com o show dos Menudos. Ô, Tele, dizem também que você é assim, ó, muquirana vai diabo, mas assim, eu quero ver se você vai admitir isso. Nenhum até hoje admitiu aqui. É verdade? Cadê aquela grana toda que você ganhou na Arábia Saudita, por Deixa eu exemplo? explicar o que é. Eu sou de família pobre, já disse que tinha 9 irmãos, comigo 10. Meu pai lutava para conseguir alguma coisa. E eu nunca esqueci esse passado meu. Que eu vi como é que meu pai sustentava a família, a dificuldade Como que é que ele encontrava. sustentava a família? Ele trabalhando ele sozinho, com 10 filhos em casa e mais a mulher, que era minha mãe, né? Então, para sustentar, não era fácil sustentar 10 filhos, mesmo naquela época, sem sem corrupção, sem muita corrupção, sem grandes apelos comerciais. Toda. Então, mesmo assim, sentia dificuldade. Inflação não tinha tanto assim. Então, tinha muita dificuldade. E eu nunca esqueci isso. Ao contrário de muita gente que sobe, ganha dinheiro, esquece do seu passado, da sua origem, como viveu quando criança e começa a gastar dinheiro à toa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Rio de Janeiro para jogar futebol foi pegar a metade do meu ordenado e mandar para meu pai sem ele me pedir nada. Então, eu passava. Então, naquela época, eu ganhava 1.000 cruzeiros, eu mandava 500, uma nota que não deve ser de seu tempo, era desse tamanho, botava no envelope, pelo correio e mandava para uma nota de 500 cruzeiros. E ficava com 500. 250 eu botava na Caixa Econômica e passava o mês com 250. Mas isso é porque eu sentia que havia dificuldade. E o meu medo também, a vida toda, foi eu ter que pedir alguma coisa a alguém, algum dia. Então eu tinha medo de chegar e pedir um dinheiro emprestado. Você, por exemplo, não pede emprestado em banco, nada? nada? Não, peço não. Eu joguei no Fluminense 12 anos, nunca fiz um vale, nunca pedi um dinheiro adiantado ao Fluminense, nunca fiz isso. Então, hoje eu tenho receio ainda de faltar alguma coisa. E hoje eu tenho uma situação melhor. É claro que eu não jogo dinheiro fora. Lamento quando vejo os jogadores aí ganhando muito. Você tem o quê? Fora. Aplicado ou em quê? Aplicado, é claro. Aplicado em imóveis. Aplico também dinheiro. Deve ter ganho muito dinheiro na Arábia Saudita. Não, Eles não é pagam muito, muito não. bem, né? Não é muito, mas tem que ser compensador você sair daqui para viver 3 anos na Arábia Saudita. O que você se deu de presente, assim, uma loucura, de prazer no meio dessa economia toda da vida inteira? Até agora, para mim, não dei nada ainda. Eu tenho um carro que eu ganhei na Arábia Saudita, que é um Mercedes, ganhei na Arábia Saudita esse carro e trouxe. E a mim mesmo eu não dei. Eu vim agora, que eu era doido para conhecer o Pantanal, agora nessas férias é que eu fui ver o Pantanal. Passeei um pouco, a minha vida é só trabalho, só trabalhando, e trabalhando com o lazer dos outros, que futebol é o grande lazer do brasileiro. Outros, Qual é o seu lazer? O meu lazer mais é jogar tênis. Agora, Você é bom jogador de tênis? Não sou bom não, mas gosto de jogar. Eu gosto de ouvir música. Teve um momento aí que você disse que eu não gosto de música. Eu adoro música, todas as músicas. Não, eu brinquei para o negócio do Michael Jackson. Mas gosto que tipo de música? Eu gosto das músicas brasileiras, gosto demais do Roberto Carlos, gosto da música sertaneja, adoro a música sertaneja. Até outro dia, o Zezé de Camargo, dando uma entrevista, disse que não, ele acha que não gosta muito. Não, eu adoro. Foi para mim essa Foi para você? Eu adoro o Zezé de Camargo, de ouvi-lo. E esses todos que trabalham, Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó. Esses dias fui ver o Boldrin no teatro, adoro tudo isso. Eu sou mineiro, mas mineiro daqueles mineiros mesmo do interior, né? Então gosto de ver a fala arrastada, eu gosto de ver tudo isso. E gosto de música, Roberto Carlos, eu adoro Roberto Carlos, as músicas dele, para mim são todas boas. Então, teu lazer é música. Música e a dona Ivonete ganhou o quê dessas economias todas? O que a Ivonete ganhou é que ela conheceu uma boa parte do mundo, né? Passeando. Por exemplo, nós fomos 2 vezes ao Japão, eu não saí de dentro do hotel e ela conheceu o Japão, passeou em Tóquio e tal, e eu não saí de dentro do hotel porque estava a trabalho. Tele, se você fosse fazer uma extravagância hoje, o que você faria? O que você considera uma extravagância? Uma extravagância hoje? O que eu quero fazer é conhecer o Brasil. Eu não me interesso nem mais sair para o exterior. Eu quero conhecer o Brasil, que eu não conheço. Então fui agora no Pantanal, gostei demais. Fui passar uma semana em Porto Seguro, adorei Porto Seguro. Cheguei a comprar um lote lá ainda, em Porto Seguro. Gastou? Gastei, mas para o que interessa, porque eu gosto, eu faço qualquer negócio. Eu não guardo dinheiro por isso, não. O que eu preciso fazer é uma pessoa da família precisa qualquer coisa, eu estou pronto sempre para ajudar. Agora, jogar dinheiro fora, como eu vejo muita gente fazer, eu não jogo.
Pagar um jantar para muitos amigos? Pago também, eu faço churrasco na minha casa, lá na minha fazenda em Petrópolis, eu faço churrasco, dou para as pessoas. Então você está me dizendo que é uma fama injusta essa de muquirana? Agora eu já fui duro, né? Já fui mais duro, agora não, agora eu sou mão aberta. No próximo bloco, bate bola com o Tele Santana. Até já. Vou arriscar um bate-bola aqui com o Tele, mas antes vou fazer uma pergunta. Os jogadores de futebol têm uma vida profissional relativamente curta e por isso mesmo talvez não choque muito a gente quando a gente ouve falar de salários milionários de alguns craques. Quer dizer, a gente sabe que eles fizeram por merecer e os clubes deveriam saber isso, inclusive, porque eles levam muita gente aos clubes, eles dão relativamente muito mais dinheiro aos clubes do que eles, na verdade, recebem neste, vamos dizer, curto tempo como profissionais. Então, por isso mesmo, eu quero saber de você, o Tele. Lei do passe, você acha que é justa ou não? É justo que um jogador não seja dono de sua carreira profissional? Não, até o projeto Zico era para o jogador ficar livre. Argumentam muitos diretores que há um trabalho muito grande para se fazer um jogador, realmente tem. Mas esse jogador, depois de um contrato, por exemplo, que era o projeto Zico, depois de 3 anos, servindo ao seu clube, ganhando, é claro, como profissional, mas servindo aquele clube, ele ficaria livre. E é o que acontece na Europa hoje. O jogador de 3 anos, ele trabalha pelo clube e depois ele fica com seu passe livre, ele é dono do seu passe. Essa é uma solução justa, na sua opinião? Justa, talvez, justa, melhor talvez para o jogador. Porque também desvaloriza um pouco o jogador, não valendo nada, desvaloriza um pouco. Entendo. Porque ele, para fazer um contrato, ele tendo um preço de passe, ele às vezes até ganha um pouquinho mais, porque ele tem 15% do valor do passe, ele tem já 15%. O jogador que já tem mais de 2 ou 3 anos de carreira, ele passa a ter 15% do passe. Mas acho que a melhor solução seria essa. Um contrato de 3 anos e aí então ele ficaria livre para ir para onde quisesse. Vamos pro jogo rápido agora? Amanda. Uma vaia memorável. Não me recordo assim, de uma vaia que tenha sido dada, às vezes até num campo com pouca gente já deram muitas vaias. Eu mesmo no São Paulo, no início, quando eu comecei aqui, o time não jogou bem, a torcida vaiou, mas não era uma vaia memorável assim de um estádio lotado. Uma vaiazinha? Uma vaiazinha. Um frangaço. Pode lembrar um dos seus. Meu não, mas tivemos muitos. Eu lembro o goleiro que eu considerei o maior de todos os goleiros, que foi Castilho. Achei que foi o melhor goleiro que nós tivemos no Brasil. Ao receber no jogo contra o Vasco, no Maracanã, um lateral, foi cobrado, ele veio para receber. Quando a bola bateu no chão, desviou e passou debaixo das pernas dele. E o outro jogador do Vasco entrou e acabou fazendo gol. Acho que esse foi o maior frango que eu vi. É horrível, né? Por que alguém escolhe ser goleiro? Você sabe que eu não consigo entender um masoquismo desse? Eu diria, é a sina de um que não sabe jogar e quer jogar. O goleiro surge por acaso sempre no futebol. Ele quer jogar na linha, e quando ele é criança. E os jogadores não querem escolher esse jogador para jogar ao lado deles. Então, se quiser, vai jogar no gol. E ele acaba sendo goleiro por necessidade. Ele vai jogar no gol porque quer jogar e não consegue. E geralmente é o dono da bola também. Também esse acabou também o jogo, leva a bola. Também esse. O mais lindo gol. O mais lindo gol de quem? Qual te veio à cabeça? Eu vi um gol de Pelé, num jogo até sem muita importância, contra o Olaria, no Pacaembu. Uma bola que foi cruzada, que ele matou no peito. Quando subindo, ele matou no peito, ela subiu, ele no ar mesmo, ele virou e fez gol. Foi um dos gols mais bonitos que eu vi fazendo. O mais importante para mim, na minha carreira, foi o primeiro gol que fiz contra o Bangu na decisão do campeonato em 51, quando eu estava iniciando a minha carreira. Nós ganhamos o campeonato com esse gol. O melhor dos técnicos? Zezé Moreira. Mas é uma resposta imediata você deu. Por quê? Foi o técnico que mais me dirigiu, que me lançou no futebol e que eu vi muitas qualidades nele. Conhecedor profundo do futebol, muito estudioso, vê tudo. Até hoje ele vê todos os jogos que passam na televisão. Ainda discuto com ele futebol, ainda recebo algumas informações dele. Levei na Copa do Mundo de 82 para nos auxiliar, sendo olheiro de outras equipes. Então, é o homem que eu considerei o melhor de todos. E o pior deles? Pior nós temos muitos, e eu não arriscaria dizer, porque também implicaria, talvez, até em prejudicá-lo na carreira. Mas então deu o perfil do que é ser um
um mau técnico? Um mau técnico é aquele que se preocupa muito mais com a violência do que com o futebol, que acha que pode parar um time adversário usando de violência e quando não faz a outra parte, porque não sabe fazer, não sabe ensinar, não sabe jogar futebol, nunca foi jogador de futebol, não sabe transmitir. Então esse aqui é o pior técnico. Se você fosse político, faria? Tudo hoje no Brasil para acabar com a inflação. E seria um político correto. Não é esses que não vão lá, que só querem passar lá um dia em Brasília e voltar para a sua cidade, não. Ainda essa semana passada, mais de 400 políticos ou 500 políticos deixaram de comparecer. Eles têm a obrigação de zelar pelo povo, e zelar pelo povo é estar em Brasília, não é na sua cidade, não é passeando, não, é lá em Brasília. Desde que aceitaram ser políticos e viver da política, vivam com seriedade. Pecuária ou agricultura? As duas, gosto das duas. Pecuária e agricultura. Houve um período que você se afastou um pouco, meio desiludido da vida, você se internou num sítio, foi isso ou não? Eu tenho uma fazendinha onde eu me escondo, né? E eu gosto muito de lá. Fazendinha de que tamanho? São 30 e poucos alqueires, né? Então eu gosto de ficar lá, eu gosto de ver uma bezerra nascendo, eu gosto de ver, ainda esses dias eu vim de lá e vendo o feijão florir, sair da terra, é uma beleza, eu gosto demais disso. Se não fosse o que é, seria o quê? Jogador de futebol. Jogador de futebol? Jogador de futebol. É a minha Você vida. considera que foi jogador de futebol? Sim, mas só pensei nisso, a minha vida toda só pensei nisso. Era ser jogador de futebol e acabei sendo. No próximo bloco, as memórias e a alta definição de Tele. Até já. Duas editoras já estão disputando o passe do técnico Tele Santana. Elas o querem para um livro de memórias. Tele, você vai topar? Vai topar ou não? Vou. O que você vai fazer? Você vai escrever você mesmo, vai ditar para alguém, vai pegar alguém para quem você dá a ideia e a pessoa desenvolve? Eu vou dar a ideia desde a minha infância, procurando mostrar a minha vida e também falando um bocado sobre o futebol. Você tem boa memória falando nisso ou não? Eu tenho e vou recorrer também a amigos e vou recorrer aos esquemas antigos de jornais e tal, vou recorrer a tudo isso. Sim, mas você vai falar basicamente de futebol ou vai ser uma coisa pessoal também? Também, pessoal. Eu quero falar sobre a minha vida, tanta coisa que aconteceu que pode ser útil para muita gente. Afetos e desafetos também vão aparecer? Vão aparecer. Você vai botar lá? Vou, claro, o que eu tiver importante na minha vida, a favor ou contra, eu vou botar. Tele Santana por Tele Santana. Eu sou um homem que procuro, eu não sou perfeito não, mas procuro atingir, tudo que eu faço eu procuro atingir a perfeição, é o que eu digo aos jogadores. A perfeição, talvez ela não exista, mas nós temos sempre que estar correndo, procurando aproximarmos dela. E é o que eu procuro ser, um homem correto, procurando dar bons exemplos à garotada, e eu fico tão satisfeito quando um garoto me chama de Tele, não me chama seu Tele, os adultos me chamam seu Tele e a garotada toda me chama Tele, eu fico tão satisfeito. É isso? É. Obrigada pela entrevista, Tele. Um abraço. Arisco informa o que vem aí na Bandeirantes. Você confere o show da dupla inglesa Tears for Fears, gravado na Califórnia. Participação especial de Oleta Adams. Segunda, no Hollywood Rock Concert.